Fala pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio do InexCast, o podcast do Instituto Inex. Eu, Hamilton Augusto, tá aqui meu parceiro, Thiago Farias, e nós hoje vamos receber aqui, com grande satisfação, um amigo querido, Rauel Araruna, ele que é fundador da IP School, que é a escola de inglês particular. O Rauel, só para vocês saberem quem ele é, antes dele se apresentar aqui melhor, ele, o cara empreendedor, ele começou quando ele tinha 8 anos vendendo figurinha, vai vendo. Ele é formado em química, em farmácia e bioquímica, nada a ver com o inglês, né? Tirando o que as multinacionais aí usam inglês e vieram de fora, mas vamos lá. Trabalhou em multinacionais e concretizou aí o sonho de abrir um empreendimento que é a Inglês Particular, que já tem alguns anos aí no mercado, ensinando inglês de um modo fácil, né? Eu sou aluno e eu posso falar. Então, Rauel, bem-vindo. E aí o resto da apresentação é com você. Fala, Milton. Fala, Thiago. Boa tarde a todos aí. Muito obrigado pela recepção, pelo participar do InexCast. E para poder contribuir, para inspirar mais pessoas, né? Ver os desafios do dia a dia do empreendedor do brasileiro. Realmente, aos 8 anos aí a gente começou essa trajetória, porque eu sempre queria mais, né? Fui de uma família de classe média, né, em Guarulhos, onde você tinha uma escola paga, você tinha tudo de comer, mas você sempre queria mais, você sempre queria ter voos maiores, como diz meu pai. E eu sempre sonhei grande, né? Então isso que era o combustível daquela idade. Pô, por que fulano tem tal videogame e eu não tenho? Quando você mora em condomínio é assim, pô, por que fulano usa Nike e eu não uso? Então você começava a se perguntar. E meu pai sempre falava assim com a minha mãe, ó, que a gente pode te dar isso, qualquer coisa, você corre por fora, mais ou menos isso. E quando a gente começou colecionando as figurinhas da Copa, Campeonato Brasileiro, aquela época tinha isso também, da Panini, né? Sempre as figurinhas repetidas, a galera gostava de bater. Cara, mas eu era muito ruim, né? Bater figurinha, né? Eu não era um bom. Mas eu falei, pô, em vez de eu bater e perder, o que eu fazia? Eu pegava uma sulfite, fazia uns pacotinhos, acho que aí você comprava 3 figurinhas por 10 centavos, era mais ou menos isso. Eu botava 5 figurinhas por 10 centavos, só que eu não vendia onde eu já ia, eu vendia em outros lugares. Eu falo, figurinha da Copa, que não sei o quê. Aí você falou, mas você tá perdendo. Não, eu já tinha perdido, que era repetida. Era repetida. Então eu pegava aquele dinheiro que eu vendia as figurinhas das repetidas e comprava as novas. Entendeu? Então eu ficava fazendo esse lance aí, com os 8 anos de idade. Aí um pouquinho mais pra frente, né, satisfeito também, a gente começou a entregar jornal no bairro. Pra você ter ideia, eu entregava em 360 apartamentos pra ganhar R$5. Era dinheiro, cara. É que hoje R$5, até minha filha fala, só isso, pai? Mas naquela época, estamos falando, quando eu tinha 31 anos atrás, é um dinheiro bom, né? Era quase o comecinho do real ali. Então ali começou um pouco da história de você saber ganhar dinheiro. E hoje a gente ensina para as nossas filhas isso dentro de casa, isso que é gratificante. Hoje a minha filha mais velha tem 8 anos, né, a Valentina. Eu falo, ó, o papai começou a trabalhar da sua idade. E hoje ela já tem uma conscientização da importância do dinheiro, que eu já ensino para ela assim, você trabalha, quanto mais você guarda, mais você investe e mais você tem o dinheiro. A gente tem até um sinal em casa, né? Quando ela ganha dinheiro de presente, o que eu faço assim pra ela, ó? Sabe o que é isso? O dinheiro começa assim, ó. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Pumba. Então é isso que a gente tenta passar pra ela também. E o empreendedorismo na minha vida, ele conta, mas não pelo fato financeiro, e sim pelo fato da liberdade. Quando você trabalha para os outros, você tem um horário para se cumprir, você tem uma regra a seguir que não são suas regras. E aquilo mais que eu trabalhei durante 10 anos na área química e farmacêutica e multinacionais, que aí vem uma parte do inglês também, foi o fato de falar assim, mano, eu sou muito bom, eu mereço ganhar mais, só que a empresa fala que não tem dinheiro para te pagar mais. Isso todo mundo deve pensar, né? E aí você fala assim, pô... E aí uma vez eu tava sentado na Pfizer, pode falar o nome da empresa aqui? Fica à vontade. Se a Pfizer quiser patrocinar também, bem-vindo à Pfizer. Eu tava na Pfizer, eu tava sentado ali. E nisso passou o CEO da planta ali, né? Aí eu olhei assim e falei, cara, quanto que esse cara deve ganhar, né? Aí um cara do meu lado falou assim, o Vinícius falou assim, pô, acho que deve ganhar uns 40 mil por mês. Eu falei assim, Vini, você já parou pra pensar
pra gente chegar num cargo desse cara, você tem que falar inglês, você tem que falar mandarim, né? Que a China tava dominando de insumos farmacêuticos e químicos. Comigo, só no nosso laboratório tem 200 analistas, só nessa planta tem umas 1.000 pessoas trabalhando, e todo mundo almeja chegar no topo, né? Não é só você. E fora o mercado, que às vezes o cara vai falar que não encontrou aqui dentro e vai procurar lá fora. Quanto tempo isso vai rolar? E eu tive uma base muito boa, que também meu pai era um computador, trabalhava em multinacional, e aí na época de vir em Excel, essas coisas, né? Não se adaptou e acabou perdendo emprego. E foi uma época mais difícil da minha vida. Eu falei, imagine você com 42 anos, hoje ainda você tá novo, mas antigamente 42 anos era velho pro mercado. Vocês lembram disso daí? E aí você olha pra trás e fala, construiu um patrimônio, como que eu vou segurar isso agora se ele mandando embora? Aí você começa a vender, né? Aí você vai se contentar com um salário mínimo, nem convênio médio. Então isso marcou muito a minha infância em referência à liberdade, em o poder de escolha. Às vezes você fala assim, agora eu queria estar em Paris, viu? Você contando sua história aí. Por que você não pode ir agora? Porque você é incapaz de alguma coisa está te limitando que você não pode ir. Seja seus filhos, seja sua empresa, seja você mesmo, seja seu financeiro. Então, isso daí do empreendedorismo que eu falo para muita gente, se você for empreender, você tem que saber que é por um propósito. E o meu propósito seria a liberdade. Interessante. Eu vou pegar um gancho no que você falou antes da gente começar a fazer umas perguntas para você. Essa questão da liberdade, né? Eu vejo algumas pessoas, mega empresários, que às vezes a gente vai conversar, bater papo e ele fala, a gente convida para alguma coisa, até para passar um fim de semana, às vezes em Angra. Vamos na sexta-feira. Eu não recebi esse convite ainda. Mas vamos lá. Tá convidado. E às vezes eles falam assim, não, cara, não consigo, tem muita coisa da empresa. Aí eu olho e falo, cara, esse cara, ele não alcançou ainda, talvez ele tenha a falsa percepção que, ou a sociedade tenha a falsa percepção que ele é rico, bem sucedido, ele não alcançou o sucesso. Que é o que você falou, eu acredito nisso. Sucesso é liberdade. Você ter abundância, você ter prosperidade, é ter liberdade para falar. Eu vou hoje porque eu posso estar fora daqui. Eu tenho tempo e quando você tem autonomia, tempo e essa liberdade, aí sim, aí você alcançou. E hoje uma das coisas que às vezes eu agradeço, a gratidão, o poder da gratidão, a gente fala disso também, poder da gratidão, uma das coisas que às vezes eu agradeço, não sou bilionário, nem milionário, nem nada, mas aí eu chego e falo assim, cara, como eu sou grato, eu tenho liberdade. Se eu falar que eu vou dar um tilt, vou dar uma pausa hoje, vou viajar amanhã e volto quinta que vem, eu tenho essa liberdade para fazer. E como outro dia, não sei aonde eu tava, e alguém falou, mano, a gente postou e alguém falou assim, mas não trabalha? Falei, o conceito do brasileiro de trabalho é muito essa coisa da CLT, né? De 8 às 5. Então, assim, eu trabalho para ter liberdade. Às vezes eu faço em uma semana o que eu poderia fazer em 6 meses e eu tenho ainda 5 meses de folga. Eu decido o que eu faço e vou equacionando. Porque trabalhar só para juntar riqueza não faz muito sentido às vezes. Pelo menos para mim, não. Isso que eu ia falar. A gente é focado pelo resultado. É isso que a gente está falando. Se a gente consegue entregar 6 meses e 1 mês, isso é resultado. Porque os outros 5 meses a gente quer ficar livre. Tem pessoas que fazem a mesma coisa. Conseguem juntar 6 meses e 1 mês, mas eles querem produzir mais. Não está errado. É o propósito do cara. Igual eu conheço muitos empresários, né? Às vezes eu conto da minha vida. Eles falam, você não trabalha de sexta, você joga videogame na segunda-feira à tarde. Cara, isso aí pra mim às vezes é uma coisa que eu gosto. Entendeu? Eu gosto de jogar videogame, gosto de jogar tênis, gosto de fazer aquelas coisas que o Raul gosta. Eu gosto de destacar minha família. E o que isso influencia? A tal da liberdade. Às vezes fala assim, se eu produzir mais, você vai ganhar mais? Claro que você vai ganhar. O tempo é dinheiro, mas também o tempo é vida. Entendeu? E muita gente esquece disso. Hoje, a gente tá falando aqui hoje, cada um acredita um ser divino lá de cima. Eu acredito em Deus. Você sabe disso aí. Eu acredito muito que o que eu tenho para viver aqui é através de um propósito que ele me encaminhou. Que isso é a minha satisfação de vida. O cara que quer acumular riquezas, tá tudo bem, tá tudo certo.
Só que aquilo tem que trazer, deixar ele feliz. Eu conheço uma história real de um amigo que contou pra mim, que era um conhecido dele, um cara empresário, não vou falar quantos zeros tem, mas sim, era bem de vida, família herdou. Ele falou assim, vou dar um nome fake aqui, senhor Arnaldo, você tem que parar. Quando eu fizer 60 anos eu paro. Quando eu fizer 60 anos eu paro. O dia que ele fez 60 anos, no mesmo dia ele teve um infarto fulminante, acabou a vida dele ali. Literalmente ele parou, né? Parou. Questão da mentalidade, né? Não, questão da mentalidade, questão de tudo. Aí a família, os que fica, putz, os filhos, meu pai não aproveitou o tempo comigo, que não sei o que, fica aquela mágoa, né? Então, através disso, desses ensinamentos que você tem pela vida, pelos conhecimentos, pelas conversas, pelos cafés, você vai moldando sua vida. Pô, isso é legal. Pô, isso não é legal. Pô, quero estudar mais sobre isso. Pô, isso não é pra mim. Entendeu? Então, o empreender me colocou nesse caminho, Milton e Thiago. Realmente, a gente definiu o que a gente quer e o quanto onde a gente deseja chegar assim. Isso é bacana, se você falar isso. Eu acredito muito nessa coisa. O monge executivo trata essa questão, né? Quando a filha chama ele para ver o passarinho, né? Pai, vem ver o passarinho, já vou. E quando foi, o passarinho tinha voado. Ele falava, eu perdi oportunidades na vida, coisas que eu podia estar. E é isso, eu acredito que você tocou num ponto interessante. Acumular riqueza, ok, se ele estiver bem com isso. Mas tem gente que está frustrado na vida e só trabalhando e não para de trabalhar e está só acumulando e não para e está frustrando e a família destrói a família, monta outra, destrói outra, e enfim. E eu acho que é a questão do propósito, você falou bem. Qual é o propósito? É isso justamente que a gente defende. Só pegando um gancho nisso tudo, você começou cedo, né? Como que essa visão sua, né, de estratégia, essa visão que você tem hoje, essa forma de viver, moldou para você transformar tudo isso no que hoje é a Inglês Particular? E como que você chegou até lá? A IP School, ela começa no ano de 2014, tá? Tinha 2 anos de casado, eu e minha esposa estavam bem, cada um com o seu trabalho, a gente tinha uma vida boa, viajava para fora e tudo, mas aquilo ali não me deixava feliz. Eu já vinha de um processo de terapia, que aquilo ali, mais dinheiro que você tem, às vezes você não tá feliz, né? Dinheiro não se resume em felicidade 100%. A gente até brinca que o cara da comunidade, todo fim de semana ele faz churrasco, com 50, 100 pessoas. De onde sai aquilo ali, a gente não sabe, mas ele é feliz com aquilo ali. Então, quando eu cheguei para ela, eu falei assim, eu preciso empreender. E nesse meio campo, eu tive um primo que, na época, não falava essa palavra tanto coach, como se fala hoje, mas ele foi um dos meus maiores coaches nisso do empreendedorismo. Ele chegou para mim e falou assim, primo, você tá no lugar errado. Ninguém te falou isso? Eu falei, não, primo, por quê? Ele falou, cara, você é comunicativo, você é bem apresentável, você tá dentro de um laboratório, eu sei que você é inteligente, eu sei que não sei o quê, mas você tá no lugar errado. Aí ele falou assim, primo, olha meus números aqui. Eu falei, caraca, mano, você com 21 anos, você... 21 não, tava com 2014, tava com 27. Eu olhei aquilo ali e falei, puta, é isso. Aí a escola dele é aqui na rua Santa Terezinha, ali perto do Campo do Golfe, na Viliara, em Osasco. Aí eu saí, eu morava em Guarulhos, rodei 50 km, fui até lá, conversei com ele, voltou. Eu sei que ele ficou uns 2 meses na minha cabeça, né? Aí eu cheguei na Pfizer, fiz minha cartinha de demissão, meu chefe não aceitou, ele me deu uma semana para eu ficar em casa. Aí quando eu voltei, ele falou, tem como você ficar até outubro? Eu falei, tem. E por que do inglês? Quando você está na indústria, você está no mercado, muita gente te cobra o inglês para você ter uma promoção, para você ter uma liberdade, para você se comunicar. A gente brinca, quando a gente recebia, tem 200 analistas, quando você recebia o pessoal da FDA, que ficou famoso principalmente na pandemia, como se fosse a Anvisa aqui, ia trabalhar 10, 12. E esses mesmos 12 é o que tinha promoção. Aí o que você para e pensa? Fala assim, não é importante eu ser bem tecnicamente. O importante é eu dominar outra língua. Então aquilo ali era um dos meus casos, né? Foi mais de outros. Eu falei, putz, faz todo sentido. Aí quando eu saí dali, eu fui trabalhar com meu primo na área comercial. E ali o meu acordo com ele era assim, o primeiro mês de mensalidade é o seu salário. Então você trabalha para ter. E quando ele chegou a primeira visita na escola dele, que é ali na Viliara, ele falou, você não é um comercial? Vai lá vender.
Falei, mano, mas o que que eu falo? Você vai suando assim, né? Eu falei, nunca vendi, né? Nada na vida, não sei o que, mas tá bom. Eu falei, ô, tudo bem? Tudo bom, Thiago? Tudo bem, sou o Roel, vou te apresentar o nosso plano, tal. É assim, 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 a gente trabalha dessa forma, nossas aulas são assim, tal. Cara, sei que durou meia hora eu suando assim. Aí falou, ó, tá, Roel, qualquer coisa eu te dou o retorno. Cara, no dia seguinte o cara chega lá com 6 cheques. Vocês lembram que era cheque, né? Sim. Ele pagou 6 cheques assim, ó, pumba. Eu falei assim, nossa, eu convenci esse cara, mano. Aí chegou o segundo, chegou o terceiro. Eu sei que na primeira semana, financeiramente, eu já tinha feito o meu salário do mês na Pfizer. Aí eu falei assim, cara, é impossível isso. E naquele tempo ali, eu falei assim, eu vou ter que criar minha em Guarulhos, porque tava longe, né? Aí eu falei, primo, eu vou abrir uma, porque eu tive um desentendimento com a esposa dele, né? Ela incorporou o americanismo, né? Ela pensa de um jeito e eu pensava de outro. Eu falei, primo, não vai dar certo. E pra não atrapalhar seu casamento e nem nossa relação, eu tô abrindo a IP School, comprei a metodologia dele, fui honesto com ele e começamos a implementar, que é o Natural Approach, o método fonético, como o nativo da língua fala. Quando eu cheguei em Guarulhos, que eu não tinha mais uma rede, tinha que começar tudo, eu comecei a usar o quê? O network. O que era o network? Eu chamei todos os meus amigos de infância, eu adesivei mais de 30 carros com assim, fala inglês, IP School e o telefone. E era engraçado, gente. Na época não tinha Google, não tinha muitas essas coisas, estava começando, tô te falando em 2014. Não, 2015 já, a gente abriu a escola em 2015, 17 de janeiro de 2015. Em 2014 eu saí da Pfizer, trabalhei com ele aqui e começamos em 2015. E era a crise da Dilma também, vocês lembram disso daí, né? Quando chegou lá, eu falei assim, meus amigos, vamos adesivar o carro, igual político. Tem que colaborar, ué. Quando no primeiro mês eu fiz o aluguel, fiz a compra de todo o material, pensa, se alugar uma casa, na época era R$3.200, era muito dinheiro. Você jogar só de imóveis para dentro 40 mil no cartão de crédito, você falou assim, mano, tem que ter muita coragem. Eu tinha uma reserva financeira para pagar minhas contas pessoais, né? Mas a escola eu não tinha. Se eu não botasse aluno para dentro ali, quebraria. Mas o que aconteceu? Você pisa e Deus vai dar no chão, né? Então, quando eu fui pisando, eu sei que daquele em diante eu não botei R$1 no bolso. Dentro da IP School, 1.000. Todo o dinheiro que ela foi ganhando, ela foi reinvestindo. Então, a gente está falando de 2015. Esse ano completou 10 anos. Em janeiro vai fazer 11 anos. Onde a gente consegue entregar o resultado para as pessoas que desejam falar inglês. E por que a gente é diferente de outras escolas, a IP School? Além de a gente trabalhar a pessoa, a gente não trabalha o inglês, a gente trabalha a pessoa. Como que a gente trabalha a pessoa? Você, quando entrou lá, teve um questionário para você responder. Através daquilo ali, a gente entende o seu mapa mental, que é onde a gente vê se você é visual, auditivo, sinestésico ou digital. Então, através daquilo ali, todos os nossos treinadores, trainers que a gente chama, ou os coaches que vocês falam, que é o coach, o personal English, né? Ele sabe como desenvolver você, porque eles são treinados nisso. Então, um professor da IP School, ele, para ter um time assim, além de ele ser certificado internacionalmente, que a gente é um centro preparatório, um centro aplicador, se ele não tem, a gente vê que é bom, a gente investe nele. Ele também tem esse treinamento de programação neurolinguística. Hoje eu acho que você faz aula com o Thiago. Isso. Mas a Raíssa também, que dá aula pra Val, também tem. Mas o Hamilton, que é auditivo, visual... Eu não vi, o Thiago que viu. Isso é confidencial. Não, mas você sabe. Eu sou mais visual. Você é visual, né? Mais visual. Isso daí, todos os alunos que fazem é confidencial. Só sabe o professor e o aluno. Entendeu? E a secretária que deu o teste, né? Eu queria fazer uma pergunta pra ele. Vai lá, ué. Você é o cara que massacra. Falando sobre empreendedorismo aqui. Eu passei por uma história... Bem, você falou que veio de Caçapava, mas vocês são de Caçapava ou vocês estavam visitando? Não, a gente mora hoje em Caçapava. A gente mudou pra lá pra criar as meninas, né? Eu tenho 2 filhas, a Valentina e a Antonella. Sou casado com a Andréa também, né? Faz 13 anos, mas junto a 23. E a gente sempre gostou do ar do interior. E quando teve essa oportunidade de colocar tudo online, a gente acabou indo pra Caçapava pra viver a vida do interior mesmo. Mas a gente era da Grande São Paulo, Guarulhos. Entendi. Eu te fiz essa pergunta porque... Ubatuba tá ali próximo. Do lado. Ubatuba, né? Caraguá, mas Ubatuba acho que tá mais próximo ainda, né? Desce por Taubaté ali. Os dois dá 1 hora. Dá 1 hora. Os dois. Eu estive lá faz o que? Acho que uns 15 anos, cresci ali também.
família tem apartamentos, tudo lá. E teve um dia que eu tava na praia, da Praia Grande, Ubatuba, sentado, e passou uma senhora, só tinha homens, e essa era a única vendedora que tava lá vendendo queijinho. E ela passando, olha o queijinho, olha o queijinho, olha o queijinho. E toda vez que alguém falava pra ela, não quero, ela agradecia. Ela falava, não, obrigado você. Não, obrigado você. Obrigado você. E aquilo chamou a atenção. Eu falei, nossa, a mulher leva um não. E ainda ela agradece. E não vende um queijo. Eu falei, cara, é demais. Tem que ter muita inteligência emocional pra isso. Passou 2 dias, essa mulher sumiu. Falei, desistiu. Certeza. Não conseguiu vender nenhum queijo. A concorrência tá grande. Passando aí 2, 3 dias, lá longe, veio uma mulher toda de touca branca, avental branco, até com aquele calçado pra terra mesmo, e com isopor, e ela falando assim, olha a empada, olha a empada. Aquilo me chamou a atenção. Aí ela foi chegando perto, quando eu vi, era a mulher do queijinho. Vendendo empada. Falei, vendendo empada. E não vendia empada naquela época, porque era só fritura e o queijinho. Aí ela passou, eu parei, olhei, falei, empada? Ela é empada, tal. Falei, mas você não era a mulher do queijinho? Ela é. Falei, mas não deu certo, a concorrência é muito grande e tal. Aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer diferente. Ela não mudou só a comunicação não verbal dela, como mudou o produto. Ela só passou uma vez, na volta, ela passou na beira do mar, o isopor vazio e as pessoas perguntando se ela tinha empada. Teve algum processo seu nesse empreendedorismo que você teve que mudar pelo não que você recebeu e você falou, cara, eu não vou desistir, eu tenho que continuar? Legal essa pergunta, mas eu acho que a IP School já foi criada nessa forma. Nadar no Oceano Azul, já leu esse livro? Tem o Mar Vermelho e o Oceano Azul. A IP School já foi criada nisso. Em 2015, você não tinha uma escola de inglês que dava aula particular. Você tinha professores particulares, mas você não tinha uma instituição. Hoje, só de time, @IP School, somos 89. Pra você ter ideia. A Andréia deu aula, tá? A Andréia não pode dar aula. Pô, porque tá mal. Mas eu tenho o Thiago. Eu tenho o Milton, o aluno vai ficar sem aula. O André vai sair de férias, não tem problema. Eu tenho mais 88 para encaixar dentro da agenda. Entendeu? Então, quando a gente criou esse ecossistema de resolver, você fala, mas por que tipo assim, se trocar o professor não muda? Não muda. Porque a gente tem um processo. Tudo que você vê em aula é escrito dentro do seu roadmap. Então, o próximo professor já está treinado a acessar o seu roadmap para saber onde você parou para continuar o seu desenvolvimento. Se eu trocar seu professor de hoje para amanhã, quem vai te dar aula lá já vai saber todo o seu script, tudo que você viu para você acessar. Então, a IP School, ela trabalha nessa excelência por isso. Hoje a gente é uma franqueadora, tá? Hoje a gente tem 15 unidades espalhadas no Sudeste. Se você pegar todo o ranking, a gente não tem uma reclamação no Reclame Aqui. A gente é mapeado por 5 estrelas via Google. E a gente, recentemente, a gente está entre as 20 melhores escolas de inglês do país, entendeu? Isso que ainda não tem um case de sucesso. Agora que está chegando personalidades importantes, né? Mas posso comentar algumas aqui. O jogador do Corinthians, o Ramiro, estudou com a gente. A Julia Benite, ela que fez a Mônica, ela aprendeu inglês com a gente. Hoje ela dá entrevista internacional, tem até um Instagram dela falando bem da IP School. A gente dá inglês em toda a empresa da agência Titânica do Felipe Tito, que é um Shark Tank. Sim. A gente está com o processo de desenvolvimento da Val, do Hamilton. Então tem personalidades hoje que já olha a IP School com outra cara, né? E a gente fala assim, isso que você me pergunta, a minha empada também não é para todo mundo. A minha empada é para quem quer, entendeu? Então, assim, eu quero estudar. Cara, não sei, aqui você não tá para estudar, você tá para aprender. Você quer pagar o preço? Aí você fala, porra, mas você fala isso desde o começo, cara. Desde o começo. Então a gente atende muito empresário, muito executivo com esse drama. Cara, eu falo assim, você domina o inglês, Thiagão? Não. Se você dominasse o inglês, o que mudaria na sua vida? Muita coisa. É isso. É disso que nós estamos falando. Entendeu? Então, a partir desse momento, você fala, puta, cara, olha quantas fichas tá caindo na sua cabeça agora, tenho certeza. Imagine pros executivos, puta, eu perdi um emprego para ganhar mais. Igual, eu tenho um amigo meu que ele é gerente da Fini do Brasil. Ele perdeu o dobro de salário porque a Red Bull falou, eu quero você, mas só que você não tem o inglês. O que você faz com um cara desse?
cara é bom, o cara é fera em comercial. Ele que domina a Fini do Brasil de cabo a rabo. A Red Bull falou, seu salário é esse. Se você quiser vir, você só tem que falar inglês. Quanto esse cara não tá se martirizando? Entendeu? É disso que a gente tá falando. Mas ele quer pagar o preço? Não sei. E teve uma situação falando disso, e passou um tempo, aí você começou a ver vários carrinhos de empada. Vários. Eu falei que acho que ela abriu essa franquia, ela criou essa franquia dos carrinhos de empada na praia. Mas aí criou-se uma concorrência também depois disso. E a sua concorrência é forte? Como é que é? Tem um diferencial aí? A minha concorrência em termos de inglês é todas as escolas, todos os professores particulares. Mas em termos de metodologia não existe. Não existe você chegar na cultura inglesa, eu quero inglês com PNL. Você chegar pro professor particular, eu quero inglês com PNL. Não tem. O cara vai te seguir o básico, porque a maioria dos professores particulares, eles saíram de escolas. Entendeu? Hoje, para você ter ideia, a gente forma alunos para dar aula às vezes, se a gente vê aptidão. Eu já tive uma coordenadora na Unidade de Santana que era uma ex-aluna. Ela falou, nossa, eu quero me formar com vocês e dar aula para vocês. Falou, fechado. Ela entendeu o processo em 9 meses, já tinha uma base muito legal, tá? Mas em 9 meses ela já estava coordenando uma unidade nossa. Bacana, hein? Entendeu? Então, assim, você olhar o inglês é igual o que eu falo, carro. É carro. Mas o que difere uma Mercedes, uma Land Rover, uma BMW de um carro popular? É carro. Então é o pensamento que você tem que ter. E aí, doutor Milton? Não, eu queria saber, aproveitando que ele fala de PNL, ele também estudou, entrou na área, foi picado pela mosca azul lá do desenvolvimento humano. A gente se conheceu num evento. Um evento desse. Então aí ele pegou aqueles conceitos, aplicou. Mas dentro disso, aí o Howell, queria que você falasse um pouco como foi todo esse processo, desde quando você começou lá com 8 anos, tudo que você passou, né? Quais crenças você teve que suplantar para chegar hoje a ter essa mentalidade, essa forma de pensar, todos esses conceitos aplicados? É as bolhas, né? Você tem que começar a estourar as bolhas da sua vida, né? Uma coisa que a gente está se policiando muito agora é falar de Jesus. Isso é muito legal. Mais conhecimento que eu tenho, mais bíblico que eu sou, religioso que eu sou, mas eu nunca falo isso. E essa semana a gente começou a participar de uma pastoral da família. Mas eu caí à toa? Não, eu sei que eu tenho conhecimento, mas aí eu tenho que me aprofundar mais. Porque o grande desenvolvimento pessoal não é quando você, Hamilton, se desenvolve, é quando você desenvolve outras pessoas através do seu conhecimento. Aí que tá, você fala, pô, eu tenho um certificado NBA disso, daquilo. Tá, o que você deixou? O que legado, você fez? né? O grande desenvolvimento é quando você fala assim, nossa, eu tô aqui, alguém vai ver isso daí. Putz, cara, você falou uma coisa que mudou minha vida. Entendeu? Como o meu primo mudou minha vida lá atrás, é isso que a gente quer entregar para os outros. Então é você estar com a capacidade de estourar as bolhas que você deseja alcançar. É interessante isso que você falou também, porque há pouco, não tem muito tempo eu ouvi uma fala próximo disso, né? Tá guardando essa bagagem toda para quem? Não tá entregando nada para fora, né? Tá guardando para si, tem tanto conhecimento guardado aí dentro. Eu ouvi um podcast, algo assim. E aí você falando essa coisa, até você entrou no tema, né, Jesus. Outro dia eu me peguei fazendo esse questionamento. Eu estudo muito, poucas pessoas sabem disso, só que me conhecem mais. A gente às vezes troca figurinha e fala, pô, e aí, cara, tem que falar. Estudo de tudo que você pode imaginar. Aí hoje me perguntam, você tem religião? Eu sou universalista. Sim. Tudo de tudo, e vou em qualquer lugar e não tem problema com nada. E respeito todo mundo. Acho que tem exageros de um lado, tem crenças que são meio absurdas de outro. Às vezes eu ouço alguém falar alguma coisa e falo, bom, tá, eu acho que tá indo pro lado errado, mas respeito. E é até engraçado, eu conversando comigo mesmo, às vezes, eu tô ouvindo alguém falar alguma coisa, eu falo, cara, que loucura que tá falando. Não julgueis. Enfim, mas é um pouco disso. Tá guardando pra quem? Eu até comecei a falar um pouco mais depois dessas cobranças. Né? Por que tá guardando? Então é interessante você falar disso, né? Transmitir o conhecimento que você tem, botar pra fora aquela bagagem que o
Deus, o universo, seja lá o que for, te permitiu ter, né? Sim. Porque levar com a gente pra nada tem que Você- ter um propósito. Você sabe que você vai ser cobrado pelos seus talentos, né? É isso aí, exatamente. Depois que a gente desembarcar, só vai ser cobrado por aquilo que você... o que você deixou? Qual foi o impacto que Tem você a causou? parábola dos talentos, né? Exatamente. Você conhece, né? Qual o impacto que você causou? Mas eu queria te perguntar isso. Se Jesus tivesse um papo contigo agora e falasse assim, Raul, você usou todos os seus talentos que eu te dei, o Cara, que você responderia pra ele? tá em processo. Isso ainda, por isso eu acho que eu tô aqui ainda. A gente demora. Porque tá em processo. Não é uma coisa muito simples você perceber o seu propósito de vida. Já começa por aí. Às vezes tem pessoas que passam pela vida e a vida passou por ela. E pronto. E tem pessoas que tem, às vezes, acordar mais cedo... na vida, tá, gente? Não é acordar cedo. Acordar mais cedo e falar assim, pô, acho que eu posso mais. Acho que eu posso ajudar mais essa humanidade. Entendeu? Então, você tem grandes líderes que às vezes você olha assim, pô, esse cara tá fazendo um bom trabalho. Pô, cara, ó, gostei desse. Pra você ter ideia, essa semana eu fui lá na Pastoral da Família. Tem um senhor lá de 67 anos, que ele é diácono. Mas você olha pra ele, ele tem uma sabedoria, uma voz, que na saída eu falei pra minha esposa, eu quero me espelhar nele. O conhecimento que ele tem, como ele transmite isso daí, é muito bacana. Entendeu? Então você pega essas pessoas, às vezes, que tá próxima de você e fala, meu, gostei do Thiago. Como que ele fala, como que ele transmite, como que ele ensina as pessoas... Como aquele exemplo do papel que você deu. Eu achei que você ia falar assim, você só enxerga aquilo que você tem, você só dá aquilo que você tem, mas você falou outra coisa que eu não tinha pensado. Mas você teve outro insight, pô, legal, compartilha aí. Entendeu? Porque assim, a gente só elogia e a gente só não dá valor àquilo que a gente tem. Não tem como eu te cobrar você 1 milhão se eu não tenho 1 milhão. Eu não tenho como eu te vender um produto de 10 mil se eu nunca comprei um produto de 10 mil. Entendeu? Então você parte muito disso daí. Isso que são as inspirações que a gente tem para estar nesse processo, para a gente entregar esses resultados aí. Eu gosto muito de falar de resultado porque eu sou meio matemático, tá? Para mim é um químico aqui, né? Eu já fujo da matemática. Eu gosto de ser exato por isso. É ou não é, entendeu? Não existe meio termo. Existe mulher meio grávida? Ou tá grávida? Não tá, entendeu? Então a gente parte desse princípio aí. Bora. Você. Falando sobre Jesus, eu vou aproveitar essa deixa que você colocou, porque, né, não tem como não deixar de falar. Qual é a mensagem que você passa quando a gente fala sobre comunicação não verbal? Qual é a mensagem que você acredita que você passa sem abrir a sua boca? Porque quando a gente fala de Jesus, só a palavra Jesus já vem uma mensagem. Sim. E sobre você? Qual é essa mensagem que... Já parou pra pensar nisso? Cara, nunca parei, mas acho que as outras pessoas tinham que responder sobre mim, né? É difícil você responder isso daí sobre você. É igual, eu nunca vi Jesus falando sobre ele. Ah, mas você já ouviu as pessoas falando sobre ele. Isso. Mas Jesus falando sobre ele, eu não encontrei ainda na Bíblia. Interessante. É interessante. Mas quando Jesus se apresentava, ele também falava, quando perguntava sobre ele falava sobre o Pai. E ele falava muito assim, quem sou eu? Ele não falava quem ele era. Entendeu? Isso que você tá falando, é difícil você falar assim, como que as pessoas imaginam? Porque se eu perguntar pra minha mãe quem eu sou, ela vai me dar uma resposta. Se eu perguntar pra minhas filhas, vai me dar outra resposta. Se eu perguntar pra minha esposa, é outra resposta. Então eu vou falar que assim, existem infinitos Rauéis pra essas pessoas. Tá, entendeu? Então vamos facilitar. Então qual é a mensagem que você quer que as pessoas vejam de você? Vamos lá. Isso tá muito ligado com o teu propósito. Sim, quem é você? Sim. Cara, eu sou um cara família, um cara de Deus, temente a Deus. Eu gosto muito de ajudar o próximo, independente seja dando um dinheiro no farol, ou seja numa palavra, ou seja num mentor dele num caminho do empreendedorismo. Eu gosto de levar a paz, gosto de levar a palavra do Papai do Céu, que tudo tá ali, né? Eu estou aqui para multiplicar aquilo que eu sei com outras pessoas. Eu acho que se existisse mais pessoas falando de um bem nesse mundo, o mundo seria completamente diferente. Então eu falo para as pessoas, você ser
uma pessoa legal, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa do bem, cara, você já tá na frente de muita gente hoje em dia. Entendeu? Então esse é o recado que eu gosto de deixar, de se espelhar em mim. Quando as pessoas falam, pô, cara, legal, você falou lá tal coisa e tô seguindo isso daí. Eu admiro. Vou dar uma brincadeira. Minha irmã, ela sempre foi sedentária a vida toda. Aos 50 anos agora, ela falou assim, irmão, vou começar o CrossFit. Falei, isso aí, Esse gordinha. povo do CrossFit aí tem problema, cara. Esse negócio, não tem, o joelho não dura muito tempo, não. Dura. Porque eu brinco com ele, ele começou a falar, cara... Você é do CrossFit também? Sou do eu CrossFit, falava, cara, essa coluna aí não vai longe, não. Cara, eu tô coluna, uns bons joelho. anos e nunca me machuquei. Excelente, Cara, excelente. pega aqueles pesos pendura, Eu me machuquei mais pula. no futebol do que no CrossFit. Oh, eu não me arrisquei ainda não, meu joelho já não é bom. Se eu der uns 3 pulos daquele lá, já era. Da Andréia também não é, ela tá lá. Agora aqui, a gente falou de comportamento, enfim, empreendedorismo, empresa, como você criou tudo isso. Nós passamos por uma pandemia, 2018, 19, né? 19, 20. E aí eu lembro que você fala que você dali fez a transição para o digital, né? Todo digital. Como que foi passar por essa crise, entre aspas, né? Porque, na verdade, o crescimento vem na crise, né? As pessoas... É na hora que vem o vento que o cara abre a vela que ele entende. Falou, opa, aqui dá para navegar mais rápido. E eu, pelo menos, acredito nisso. Não há dificuldade se você tiver visão para coisa. E como que você atravessou essa fase da pandemia? Como que você lida, muitas vezes, com os desafios e projeta isso para frente? Isso daí não vou falar que é simples, mas vou tentar resumir. Foi muito engraçado. Quando estourou a pandemia, a gente estava com uma viagem marcada para Sydney, mas só que ainda não estava no lockdown. E a gente foi para Sydney, eu e minha esposa, na época eu tinha só a Valentina. E engraçado que lá eu estava para assinar o 6º aluguel da unidade de Vila Mariana, em São Paulo. Acho que aí você conheceu o Henrique. A gente foi almoçar junto. E ele me ligava e lá tem um fuso horário de 12. E aí falou, eu escolhi o imóvel junto com ele, que a gente ajudava os franqueados, fazia todo o treinamento. E nisso daí, ele me ligando, eu lá na praia, eu não conseguia atender, né? E sempre era 12/6 e falou, o Dória vai fechar tudo. Aí eu sei que no sábado, no domingo que era sábado, eu falei, e aí, Henricão, deu tudo certo? Ele falou, cara, eu não consegui falar com você ontem, que aqui tá horrível. E na Austrália não tinha nada. Só tava lá, passava o avião falando assim, lave suas mãos. E aqui já tava num lockdown total. Ele falou, cara, eu não assinei. Se a gente for assinar, vai ter que pagar uma multa ou eu perco os R$1.000. Eu falei, tá bom. Daqui, semana que vem eu volto aí e a gente vê como que tá. E quando eu cheguei aqui no Brasil, cara, que não tinha nem Polícia Federal, quase, pra ver você chegando, dar entrada no passaporte, essas coisas, tudo fechado. Eu que morava no berço ali do aeroporto internacional em Guarulhos, quando eu vi aquilo, minha cunhada foi me receber tacando álcool em gel no meu olho. Aquele medo, né? Porque você que veio de fora, que não sei o que, no avião um pânico danado. Pra você ter ideia, pra sair de Sydney, a minha esposa teve, olha a importância do inglês, teve que pegar a minha filha mais velha, eu fiquei cuidando das malas, e minha filha de 3 anos falando que era um bebê, pra gente furar a fila, porque senão a gente ia perder o voo, tava lotado. Aí a mulher brigou e falou, você me atende logo e me dá meu ticket, tá aqui. Essa é minha filha. E a mulher falou, não é bebê. Ela falou, é meu bebê, se não é pra você, pra mim é. Tudo isso em inglês. E nisso a gente conseguiu. Eu falei, já vamos por perto do portão, porque vai dar overbook. Dito e feito. Só que a gente já tava sentado, não tirou a gente. Quem ficou de pé, perdeu. Chegando em Santiago, eu já tava mais calmo. Falei, qualquer coisa a gente vai, aluga um carro e vai embora. Mas eu falei, vamos lá pro portão. Porque quando a gente chegou em Santiago, tava tudo cancelado. Só o nosso voo confirmado. Aí quando chegou aqui, cara, aí você tá naquele jet lag, né? Que é 12 horas pra frente, né? Lá já é o amanhã. E aí meu financeiro começou a falar assim, um monte de gente tá cancelando, hein? Mas assim, foi brutal. Eu perdi 50% em 2 semanas de lockdown dos alunos. E os que ficaram no online, 1 a 1. A gente manda no link, igual o sistema que você tem hoje. E dali eu falei, o que eu posso fazer? E eu tava para inaugurar a 6ª, né? Aí pensando, naquele eu fiz eu mudei o foco, né? Em vez de vender franquias físicas, que custavam muito mais, eu consegui reduzir para 25% e vender online. Só cobrar o know-how, porque o cara não tinha investimento. Aí dali a gente saiu de 5 naquele ano
e foi para hoje em 15, para você ter ideia. Mas é um desafio muito grande, porque você não tem mais a porta. Então você começa a ser o expert no Google, em Instagram, entendeu? Você começa a atacar por ali. Então esse foi o grande desafio de a gente sobreviver. Onde você via muitas escolas fechando, a IP School estava crescendo nesse tempo aí. E aí a gente começa a desenvolver outras ferramentas, gravações de aula. E hoje, para você ter ideia, a gente não parou nessa parte tecnológica. Eu falo que aí foi o pontapé. Hoje a IP School conta com os IAs da vida. Entendeu? Então isso ajuda bastante e falo que daí pra frente a gente vai continuar seguindo, investindo cada vez mais nisso daí. Bacana, você falou um negócio interessante nessa coisa dos desafios do digital. Eu falo, né? Eu sou advogado por formação e as profissões, né, tradicionais, a tendência dessas profissões é acabar. E quem não entendeu isso ainda, já tá fadado a ter um problema sério, principalmente aqueles que são profissionais liberais. Uma coisa que eu olho pra frente, eu penso assim, cara, primeiro que vamos lá, advogado não para de trabalhar nunca, né? E aí entra a questão da liberdade também. A partir do momento que ele é o cara que tem que ir, ele tá vendendo o tempo dele. Aí é outro problema. Se ficar doente, se tiver qualquer problema, envelhecer, morreu. E não tem previdência que cobre um negócio desse. Ok. Mas muitas pessoas nesse meio começaram a desenvolver a parte do digital e sair do tradicional. Eu fui um dos que já comecei também a entender isso e, a ponto de muita gente falar assim, cara, hoje você não precisa nem de faculdade. Não. Aí é a história do pai rico, pai pobre, né? Você tem que empreender e entender. Porque lá atrás alguém criou essa história de faculdade. Eu me pego muito perguntando isso. Quem foi que chegou e criou essa cultura toda do que a gente tem do tradicional? E a gente encampou. Aí a gente tá falando de escola. Eu entendo que até a educação no Brasil tá muito errada no ponto em que você vai pra faculdade para aprender A, B, C, D, número, a fórmula. Assim? E não usa nada. Eu não uso 10% do que eu aprendi. Pitágoras, né? Eu não faço a menor ideia de muita coisa. Ok, tá certo que eu também não concordo, como eu vi outro dia alguém falar que não soltaram um vídeo sobre daquele Feuca, né? Feuca. E ele falando, botou os meninos falando, pra que eu vou querer saber de Aristóteles, de filosofia? Tá certo que isso aí também. Aí também a gente precisa ter cultura, né? Entender, ler. O brasileiro não lê, isso é um outro problema. Mas quando a gente fica preso naquele tradicionalismo de que eu tenho que saber fórmulas e tal, e não sei o que, e na hora que o bicho pega não serve pra nada, então aí aonde chega o ponto pra mim pelo menos o inglês. Eu nunca precisei do inglês, vamos lá. Na escola o inglês era coisa horrorosa, né? Mas por que você não aprendeu inglês? Porque me ensinaram a não gostar do inglês. Verbo to be, ficava naquilo. To be. Eu falava, cara, que saco. E não detestava o inglês. E nunca via uma utilidade prática. Eu venho de família humilde, viajei pouco. Aonde que eu falei? Aí eu me concentrei. Não, eu preciso dominar. Quando eu comecei a viajar e quando meu filho, que estuda em escola bilíngue, começou a me demandar auxiliar ele na lição dele em inglês. E eu olhava, cara, eu não posso desamparar. Legal, eu sei bem português, sei alguma coisa de matemática para ensinar ele, mas quando ele vem com o inglês eu travo. Como que pode? Aí eu comecei. E aí quando ele vem, eu falo, é isso, é aquilo, vamos lá e vamos fazer. Aí hoje ele já vira e fala, antes ele falava, papai, pega o Google Tradutor. Hoje já não precisa tanto, a gente já consegue. E agora ele me chamou para ser o amigo dele no Duolingo lá. E a gente tá fazendo aquele negócio do Duolingo lá e tal, porque ele faz japonês. E eu faço para complementar e tal. Então, assim, quando a gente se conscientiza que a gente precisa, mas você vê, sai do tradicional. Se eu ficasse naquele negócio da gramática ali, eu tava morto. Tava morto. Eu quero fazer uma pergunta disso que ele falou. É verdade? Porque assim, quando ele fazia sobre a questão do verbo to be, não tinha recompensa, né? E a gente precisa ter a recompensa. Eu vou entrar para um programa agora do inglês, mas eu quero ter... Qual é a recompensa disso? E quando você traz uma promessa para essa recompensa, não, em 6 meses você vai aprender inglês.
Em 6 meses você vai ser fluente em inglês. Isso é verdade? Legal, não. Ou é. Cara, eu te falei, eu desenvolvo pessoas. O inglês é um meio para isso, tá? Eu não tenho um tempo de curso. A gente acredita que cada um tem o seu tempo. O que eu entrego, eu mostro o caminho. Quem percorre esse caminho não sou eu, é a pessoa. E quando a pessoa percorre esse caminho, se ela quer a mudança, eu tô ali com os meus treinadores para auxiliar. Hoje a estrutura que a IP School tem, cara, poucas escolas, às vezes até de nome, não tem. Entendeu? O cuidado com o ser humano. Entendeu? Então quando eu falo assim, Tiagão, você tá aqui, é o roadmap. Quando você é matriculado na IP School, você recebe um roadmap. O roadmap é o seu alinhamento com o seu treinador. Coisa de coach. Entendeu? Você tá no ponto A, você quer chegar no ponto B. Quem vai percorrer isso daí? Quanto tempo vai percorrer isso daí? Entendeu? Tem pessoas que fazem 1 vez por semana e tem pessoas que fazem 5 vezes por semana. Isso influencia? Não. Que os outros tempos? Todo mundo tem 24 horas, né? Você vai ver o quê? Filme legendado ou dublado? Você vai conversar em casa em inglês ou português? Entendeu? Então tem outros meios. Você vai ficar conversando com nossa IA ou você vai ficar assistindo um jogo de futebol. Então, não é regra o tempo, e sim o quanto que a pessoa quer alcançar aquilo, entendeu? Igual ontem eu estava falando com o executivo que ele precisa de uma certificação porque a empresa americana está cobrando dele. E ele tem uma base, mas segundo o meu treinador, falou assim, cara, ele vai ter que estudar bastante se ele quer atingir esse tempo. Lembra que eu falei que a gente é muito sincero? Eu falei, Raul, eu não falei que não dá. Mas é muito desafiador. Quando é muito desafiador, é quase impossível. Entendeu? Para não desanimar, a gente fala, cara, é desafiador. Mas você vai conseguir? Vai conseguir. Mas, cara, você está disposto a pagar o preço? Qual é o preço que você quer pagar? Nesse preço, a constância, ela ajuda, né? A constância é melhor do que o talento. Isso em tudo. A disciplina... é melhor do que o talento. Ninguém supera a constância. Ninguém. Nada, em qualquer área. Não, eu falo isso porque eu até dei o exemplo do processo de emagrecimento. Foram em 4 meses 25 quilos. E a minha coach, ela fala assim, Thiago, você precisa de constância. Só que a constância é algo que, assim, o resultado vem. Mas você precisa ali acreditar a cada dia, fazer o mesmo todo dia para que você crie esse hábito e se torne um estilo, né? Então, quando você fala do inglês, aí eu vejo que não é apenas aprender o inglês, mas ter um estilo diferente. Um estilo, uma mudança de hábito total, né? Total, total. Se você parar para pensar hoje, o Brasil é o maior país, fora das línguas americanas, que tem escolas de inglês. Quantos por cento falam inglês? Quantos você não conhece de classe C e D que já sentou numa escola de inglês e saiu de lá sem falar? Forte, hein? Entendeu? Hoje, se a gente puxar por certificações internacionais, a gente tem 1% que tem. Se a gente puxar que fala domina o Embromation, chega a 5%. Se hoje o Brasil tivesse 25% de pessoas que falassem inglês, economicamente esse daí seria um dos países mais ricos do mundo. Para você ter ideia. Hoje a nossa mão de obra é escassa, por quê? Porque o brasileiro não tem um conhecimento. Emprego tem, mas o brasileiro não quer pagar para estar ali. Entendeu? Toda empresa precisa de pessoas, mas que tenha tecnologia. A tecnologia ajuda um ou outro. Mas e o restante? Entendeu? Isso falando em termos de educação. E você abordou uma coisa muito interessante sobre a nossa educação. Existe um vídeo chamado Que Peixes Não Sobem em Árvores, que fala do processo educacional no mundo inteiro. Há 100 anos atrás, era um professor na frente e os alunos atrás. Hoje é a mesma coisa. Se você pegar o carro de 100 anos atrás, pelo que é hoje o carro voa. Se você pegar o telefone, hoje o telefone cabe no seu bolso. Se você imaginar que nem existia internet, hoje já existe. Entendeu? E a IP School é baseado nisso. A gente é essa evolução da educação, porque a gente ensina o individual. Indo pro final, né, Hamilton? Vamos lá. Então, você quer fazer alguma pergunta pra terminar? Deixa pra você aí agora. A gente já teve uma aula aqui. Eu já tô quase falando inglês. Mas é verdade. A gente tem que fazer um próximo podcast em inglês aqui, né? É verdade. Não, eu já tô caminhando. Já me virei bem. Já entendo, já consigo ouvir bem e tal. E acho que é muito disso que ele falou, da disciplina.
É você tá ali, fazer a aula, mas depois também bota lá o negócio em legendado para você entender o que o cara tá falando e ver também o que significa, porque a gente faz conexão, né? Então é por assimilação. Então eu já pego, já falo, pô, já sei o que é isso, já sei o que é aquilo e vou fazendo. Meu filho fala um negócio, pego outro. E aí você começa a entender quando você pega aquele... vamos dar um exemplo. O good morning, você fala, cara, se isso aqui eu já decorei há muito tempo, quando eu começar a pegar todos esses ganchos aqui, eu já vou entender o que significa. A partir do momento você vai ficar mecânico. E é um pouco disso. Então, assim, pra gente finalizar, deixa uma mensagem e o que você espera pro futuro, além de toda essa evolução do Howell, da vida, do empreendedorismo, da sociedade, o que vem por aí, o que mais você vai trazer para contribuir e, enfim, agora a bola tá com você. Legal, obrigado pela oportunidade. Falar um pouquinho, então, a IP School, ela é incansável. A gente tem esse propósito com o Brasil de transformar vidas através do inglês e saber da importância que o idioma traz numa liberdade, que a gente fala que é freedom everywhere, né? Que é liberdade em qualquer lugar. Se é aqui no Brasil, no seu trabalho, você falando inglês, você vai conseguir atingir os seus objetivos. O Raul vai continuar sendo esse cara, mas cada vez mais apetitoso em aprender. Acho que a gente nunca desiste de empreender. Falando em livros, acho que eu já li mais de 100. Eu gosto de ler, viu, Hamilton? O que falta mais é me identificar com a Bíblia, incrível que pareça, mais que eu sei um ou outro, mas esse é um dos meus próximos passos, entender a Bíblia. Que acho que todos os livros de grande ajuda tá lá, tá? O pai dos livros de grande ajuda tá lá. Eu já cheguei a essa conclusão uns anos atrás. E o último livro que eu tô lendo é Hábitos Atômicos, né? Que a gente fala não do talento, e sim da constância, né? Da disciplina. E ele foi um best-seller de New York. Então, tô terminando ele de ler. Já leu Micro Hábitos? Micro Hábitos, eu vi O Poder do Hábito do Paulo Vieira. Micro Hábitos. Que lá tá... Hábitos Atômicos ali, pau a pau. Você é do CIS? Sou do CIS. Se você falar CIS, fator de enriquecimento, DSP, mas é do José Roberto, o coach do José Roberto da IBC. Fiz alguns desses daí. E a gente vai continuar, principalmente também a gente ensina em casa, ensina nossas filhas a entender o mundo, como que funciona, claro, cada uma na sua idade, né? Uma Antonella tem 4 anos, ainda está aprendendo a fazer o nomezinho dela, mas a Valentina já tem uma consciência maior para dar essa educação financeira para ela e também falar para ela que ela tem que ensinar as outras pessoas, não só guardar para ela. E é isso, cara. E a gente vai ser imparável aí naquilo que a gente está disposto a fazer. Outro livro bom, Imparável. Imparável. É um livro bom. Bom, então eu acho que... Acho que é isso. Valeu, por mim né? eu ficava mais aqui, mas... Você quer fazer mais uma pergunta? Não. Eu ia perguntar pra ele o impacto das taxações do Trump aí, da divisão que vai ter daqui a pouco. O Brasil vai virar Cuba, será? Cara, não, a gente né? espera que não, né? A gente espera que muita coisa tá pra sair aí, né? Não, daqui a pouco a gente vai voltar a falar Tupi-Guarani, será? Cara, se for pra ter uma vida boa falando Tupi-Guarani, por que não, né? Vamos ver. Entendeu? Acho que assim, você tem que estar bem, você tem que ter o seu propósito ligado, né? Então, o que eu acredito muito no network também é isso daí. O meio que você vive, ele te molda, né? A gente brinca muito em São Paulo. O cara que vem da linha vermelha, quando ele entra na linha verde, ele é outra pessoa. Quando ele sai da linha verde e entra na linha vermelha, o mesmo cara é outra pessoa. Isso quem me falou uma vez foi um professor meu. Eu falei, cara, eu nunca tinha percebido isso. E aí você fala assim, pô, por que isso acontece? Porque o mesmo cara não é o melhor em ambas as linhas. Entendeu? Mas é muito disso. Hoje você não tem que só ter inteligência emocional. Você tem que ter inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência social, que poucas pessoas falam sobre isso. E o seu convívio fazer algum significado para sua vida. Não adianta você estar lá e você não quer estar lá. É isso aí. Bom, então só tenho que te agradecer. Agradecer aqui o meu camarada aqui, Thiago Farias. Agradecer sua participação. E vocês que acompanharam a gente aqui, agradecer. Curte aí, compartilha. E logo a gente retorna aqui com mais um episódio do InexCast, o podcast do Instituto Inex. Valeu!